Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa invenção que parece coisa de ficção científica. Um aparelho projetado para medir uma das previsões mais bizarras da física moderna. Se preparem, porque a gente vai questionar a própria ideia de vazio. E a pergunta que guia a nossa conversa é um verdadeiro nó na cabeça, né? Como é que uma coisa que a gente define como vazio pode ter temperatura? Essa ideia vai totalmente contra a nossa intuição, mas está no centro de uma busca científica gigante para entender o nosso universo. Bem, o nosso roteiro hoje tem 6 paradas bem interessantes. A gente começa com essa ideia de uma viagem quente pelo nada, dá uma passadinha em Einstein, depois explica o que é o tal do efeito Unruh, entende por que testar isso parecia impossível e, finalmente, a gente chega na solução, o termômetro quântico e por que ele é tão revolucionário. Então, para começar, vamos direto para a ideia principal. O vácuo do espaço, na verdade, não é tão vazio assim. E a forma como a gente percebe ele pode mudar completamente dependendo de como a gente se move. Mais especificamente, se a gente está parado ou acelerando. Pensa no vácuo não como um nada, mas como um oceano de partículas virtuais que ficam piscando, sabe? Elas aparecem e somem tão rápido que a gente não consegue medir. Para quem está parado, esse oceano é frio, invisível, mas para quem está acelerando muito, muito rápido, a interação com esse oceano gera calor. E para entender como isso é possível, a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar da base de tudo isso, a teoria da relatividade de Einstein. É um conceito que a maioria das pessoas já ouviu falar e que prepara o terreno para o que vem a seguir. Agora, olha que analogia interessante. Muita gente sabe que, segundo Einstein, quanto maior a sua velocidade, mais devagar o tempo passa para você, certo? O efeito Unruh propõe uma coisa parecida. Quanto maior a sua aceleração, maior a temperatura que se percebe ao redor, mesmo no vácuo absoluto. Essa comparação com a relatividade nos leva direto para o coração da nossa história, a teoria que prevê esse aquecimento do vácuo. Aqui a gente vê como uma ideia puxa a outra. Primeiro, Einstein mostrou que espaço e tempo são uma coisa só, um tecido. Aí, décadas depois, lá em 1976, William Unruh usou os princípios da mecânica quântica nessa ideia e fez uma previsão impressionante sobre a temperatura desse tecido. Então, o ponto central é esse, o efeito Unruh. E essa analogia do banho quente é perfeita. Para quem está acelerando, o vácuo deixa de ser vazio e vira um ambiente cheio de partículas, com as quais dá para colidir, gerando uma sensação de calor de verdade. Ok, mas se essa teoria existe desde 1976, por que ela nunca foi comprovada? Bom, a resposta está na escala absurda das forças que a gente precisaria para fazer isso acontecer. Como explica o professor James Quatch, um dos pesquisadores por trás dessa nova proposta, o grande desafio é que a temperatura que se percebe depende da aceleração. A dificuldade mesmo está na quantidade de aceleração necessária para essa temperatura virar algo que a gente consiga medir. Um mísero grau Celsius. Parece pouco, né? Só que o esforço para detectar essa mudancinha de temperatura no vácuo é algo quase inimaginável com a tecnologia que a gente tem. E é isso que mostra o tamanho do problema. Acelerar qualquer objeto a uma velocidade tão perto da velocidade da luz está muito, mas muito além do que a gente consegue fazer hoje. E foi por isso que, por quase 50 anos, verificar o efeito Unruh foi considerado praticamente impossível. Mas agora a coisa muda de figura. Uma equipe de pesquisadores propôs uma solução genial que troca a força bruta pela elegância da física quântica. É uma forma de dar a volta nesse obstáculo usando as regras do mundo microscópico. A grande sacada é a seguinte: em vez de acelerar o termômetro fisicamente, eles aceleram algo dentro dele. A ideia é simular o efeito medindo uma propriedade quântica que é equivalente à aceleração no espaço. É como tentar medir a velocidade de um carro ouvindo a mudança no som do motor, em vez de olhar para o velocímetro. Vamos ver como isso funcionaria. Primeiro, eles preparam um sistema quântico bem específico. Depois, usam um campo magnético para simular a aceleração, mas não o do objeto todo, e sim do seu estado de energia interno. E a medição final de uma propriedade chamada fase geométrica, que, trocando em miúdos, mede como a forma da onda quântica do sistema muda, essa medição revela a temperatura exata que corresponde àquela aceleração, a temperatura de Unruh. Certo. Mas, além de ser um feito científico incrível, por que isso realmente importa? O que a gente ganha ao conseguir construir um termômetro quântico desses? A importância é gigante em várias áreas. Primeiro, seria uma confirmação espetacular de como a relatividade e a mecânica quântica se conectam.
Além disso, a tecnologia abre portas para termômetros super precisos, capazes de medir temperaturas extremas que hoje a gente nem sonha em conseguir medir. E, claro, é mais um passo importante para tornar a computação quântica uma realidade prática. São essas as portas que esse termômetro pode abrir. E a gente termina com essa reflexão. Se o espaço que a gente sempre achou que era vazio tem, na verdade, uma temperatura escondida, isso nos obriga a perguntar: o que mais pode estar escondido bem na nossa frente, só esperando a gente criar a ferramenta certa para conseguir enxergar? Olá, vamos mergulhar de cabeça numa ideia que parece ficção científica pura, mas que está bem ali na vanguarda da física. Se preparem, porque o que vamos desvendar hoje mostra que o universo é muito, mas muito mais estranho do que a gente costuma imaginar. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Será que uma coisa pode ser pesada e leve ao mesmo tempo? Parece impossível, né? Um paradoxo total. Mas olha, na física, muitas vezes são justamente os paradoxos que abrem as portas para descobertas gigantescas. Para a gente sequer começar a entender como isso seria possível, a gente precisa olhar para o maior desafio da física do último século. Pensa numa divisão fundamental entre as duas melhores teorias que a gente tem para descrever o universo. De um lado, a gente tem a relatividade geral do Einstein. Ela é perfeita para descrever a gravidade, os planetas, as galáxias, um universo em grande escala. Do outro lado, tem a mecânica quântica, que comanda o mundo bizarro das partículas minúsculas. O problema? As duas são geniais sozinhas, mas elas simplesmente não se conversam. E justo onde elas deveriam se encontrar, como no centro de um buraco negro, as duas teorias basicamente quebram. A chave para talvez conseguir unir esses dois mundos pode estar num dos conceitos mais famosos e mais esquisitos da mecânica quântica. Um conceito que vira de cabeça para baixo a nossa noção de realidade. E esse conceito é a superposição. Funciona assim. No mundo quântico, uma partícula não precisa decidir o que ela é. Ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo, existindo numa espécie de limbo de possibilidades, sabe? Isso até o momento em que a gente vai lá e mede, observa. O famoso experimento do gato de Schrödinger ajuda a gente a visualizar isso. Imagina a cena. Dentro da caixa, o destino do gato depende de um átomo, que está nos dois estados ao mesmo tempo, decaído e não decaído. Pelas regras do mundo quântico, isso quer dizer que o gato também está em uma superposição. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Ele é as duas coisas até que a gente abra a caixa e a nossa observação force uma decisão. E isso nos traz a uma pergunta muito audaciosa. O que acontece se a gente pegar essa regra maluca do mundo quântico, a superposição, e aplicar ela num dos objetos mais massivos e extremos de todo o universo, um buraco negro? Essa ideia não é de hoje, viu? Décadas atrás, um físico chamado Jacob Bekenstein previu uma coisa que, na época, soou revolucionária, que a massa de um buraco negro não poderia ter qualquer valor. Ela seria quantizada, ou seja, só poderia existir em certos níveis de energia, bem definidos, parecido com as órbitas dos elétrons no átomo. Era uma teoria radical, que ficou ali esperando para ser testada. Pois bem, foi exatamente isso que uma equipe de pesquisadores da Universidade de Queensland decidiu investigar. Eles fizeram a pergunta que conecta tudo que a gente viu até agora. E se um buraco negro pudesse ter várias massas ao mesmo tempo? Então, a equipe montou um modelo matemático para testar essa ideia. E o que eles encontraram não foi só uma resposta, não. Foi uma revelação que deixou todo mundo de queixo caído. A matemática mostrou duas coisas simplesmente fundamentais, e elas não só confirmaram uma teoria antiga, como abriram uma porta para uma forma totalmente nova de entender o universo. E aqui está o pulo do gato. Primeiro, o modelo confirmou que sim, matematicamente um buraco negro pode existir numa superposição de massas. Mas a segunda descoberta, essa foi o verdadeiro choque. Os valores dessas massas não eram aleatórios. Eles se encaixavam perfeitamente naqueles níveis quantizados que o Bekenstein previu décadas atrás. E o mais incrível, a equipe não colocou essa previsão no modelo. Ela simplesmente surgiu dos cálculos, naturalmente. Tá, mas e daí? O que isso significa na prática? Bom, é muito mais do que só um exercício matemático interessante. Isso tem implicações profundas sobre a natureza da nossa própria realidade. Essa estrutura matemática que eles desenvolveram é tão poderosa que permite aos físicos simular não só um objeto em superposição, mas o próprio tecido da realidade, o espaço-tempo, também em superposição. É como ganhar uma ferramenta completamente nova para explorar o universo. Isso nos leva de volta ao começo.
Essa pesquisa é um passo gigantesco, na busca pelo santo graal da física, uma teoria da gravidade quântica, que finalmente vai conseguir unir a relatividade geral e a mecânica quântica e nos dar uma descrição completa do universo. Como resumiu perfeitamente a professora Magdalena Zick, uma das líderes da pesquisa, o universo está nos revelando que é sempre mais estranho, misterioso e fascinante do que a maioria de nós jamais poderia imaginar. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Se a própria estrutura do universo, o espaço-tempo, pode existir em vários estados ao mesmo tempo, então, afinal de contas, o que é a realidade? Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mistério cósmico que pode estar, olha só, abalando um dos pilares da física. A grande questão é, será que existe uma rachadura na teoria da gravidade de Newton? E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente esta. Será que a nossa forma de entender a gravidade, uma lei que a gente usa há séculos, está incompleta? Pois é, vamos investigar isso juntos. Tudo começa aqui, com uma história sobre aglomerados de estrelas. O problema? Eles parecem estar se desmanchando muito, mas muito mais rápido do que qualquer teoria previa. Vamos entender primeiro o que são esses aglomerados. Então, o que exatamente são esses aglomerados estelares abertos? Pensa neles como uma espécie de berçário estelar. Milhares de estrelas que nascem juntas da mesma nuvem de gás. Elas ficam ali, unidas por uma gravidade bem fraquinha, sabe? Como uma grande família cósmica. A expectativa era que eles durassem centenas de milhões de anos, perdendo uma estrela aqui e outra ali com o tempo. E aqui é que o mistério começa. O ponto central é este. As observações estão mostrando que esses aglomerados estão se desfazendo bem antes da hora. É como se alguma coisa estivesse acelerando o fim deles. E isso nos leva a uma pista fundamental. E essa pista está no que os cientistas chamam de caudas assimétricas. Pensa nisso como a principal evidência numa cena de crime cósmica. Conforme o aglomerado viaja pela galáxia, ele vai deixando um rastro de estrelas que escapam, quase como a esteira de um barco na água, sabe? Esses rastros formam duas caudas, uma que fica para trás do aglomerado e outra que vai na frente. Só que o jeito que as estrelas se distribuem nessas caudas revelou algo muito estranho. A grande descoberta foi um padrão que não dá para ignorar. Quando os pesquisadores analisaram essas caudas, eles viram que a cauda da frente, a que vai abrindo o caminho, tem bem mais estrelas que a de trás. Isso não é um acidente, não. É um padrão que se repete sempre. E é aqui que a gente bate de frente com o que a física clássica nos diz. Vamos ver o que a teoria de Newton esperava encontrar nesse caso. Bom, segundo as leis da gravidade de Newton, o caminho que uma estrela que escapa vai seguir deveria ser basicamente aleatório. Tipo um cara ou coroa. A chance dela ir para a cauda da frente ou para a de trás deveria ser a mesma. Não era para ter preferência. E aí está o impasse. De um lado, a previsão de Newton, caudas simétricas com mais ou menos o mesmo número de estrelas. Do outro, a realidade que a gente observa. A cauda da frente tem muito mais estrelas consistentemente. Uma coisa não bate com a outra. Então, se Newton não explica, o que explica? É nesse momento que um novo suspeito entra em cena para tentar resolver esse mistério. Vamos conhecer a MOND, uma teoria alternativa da gravidade. MOND é a sigla em inglês para dinâmica newtoniana modificada. Basicamente, é uma teoria que propõe que a lei da gravidade de Newton talvez precise de um pequeno ajuste, principalmente quando a força da gravidade é muito, muito fraca. E para simplificar, a MOND usa uma analogia bem legal. Imagine que as estrelas têm duas portas diferentes para escapar do aglomerado. Olha só como funciona. A primeira porta, a dos fundos, leva para a cauda de trás. Só que essa porta é mais estreita, mais difícil de passar. Já a segunda porta, a da frente, que leva para a cauda da frente, é bem mais larga. É um caminho de fuga muito mais fácil. Faz sentido que mais estrelas acabem pegando a saída mais fácil, né? Então vamos ver como essa ideia das duas portas se encaixa como uma luva nas observações e praticamente fecha o caso desses aglomerados. Essa ideia da porta da frente mais larga não é só uma historinha bonita. Ela prevê com exatidão que os astrônomos estão vendo, mais estrelas se acumulando na cauda da frente. A MOND explica essa simetria de um jeito super elegante. E tem mais. A MOND não resolve só um, mas os dois problemas de uma vez. Ela não só explica por que as caudas são desiguais, mas também acerta na previsão do tempo de vida mais curto dos aglomerados, que foi o problema que começou essa história toda. Então, o placar final é este aqui. A gravidade de Newton, bom,
Ela erra ao prever as caudas e o tempo de vida. Já a Monde acerta em cheio nos 2 pontos. Os dados, pelo menos até agora, parecem dar razão para essa teoria alternativa. Mas as consequências disso tudo vão muito além desses aglomerados. Isso nos leva direto para a questão da matéria escura, que é uma possível solução para um dos maiores mistérios de todo o cosmos. E isso é gigantesco. A principal razão pela qual os cientistas inventaram uma ideia de matéria escura foi para explicar coisas estranhas que a gravidade parecia fazer nas galáxias. A Monde, ao modificar a própria lei da gravidade, conseguiria explicar essas mesmas coisas sem precisar de nenhuma matéria invisível. E essa teoria vem ganhando cada vez mais força, viu? Na verdade, a Monde tem se saído incrivelmente bem, passando em todos os testes de observação que fizeram com ela até hoje. Isso não quer dizer que o caso está encerrado, mas com certeza coloca como uma candidata muito, muito séria. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta no ar. Será que a solução para o grande enigma da matéria escura não está em achar uma partícula nova, mas sim em ajustar uma teoria que tem mais de 300 anos? O universo, pelo visto, ainda guarda muitas surpresas pra gente. E a busca pela resposta, essa continua. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das substâncias mais bizarras e teóricas de todo o universo. Algo que, olha, só existe nas condições mais extremas que se pode imaginar e que a ciência só agora está começando a confirmar que existe de verdade. Para desvendar esse mistério, nossa jornada vai ter 5 paradas. A gente vai entender o que é essa matéria exótica, investigar a prisão mais forte do universo, achar os caldeirões cósmicos onde ela se forma, ouvir o eco de uma colisão e finalmente chegar ao veredito, uma verdadeira investigação cósmica. Então vamos começar a investigação. Que história é essa de estado exótico da matéria? Bom, por décadas, isso foi basicamente um fantasma na física de partículas, algo que existia na teoria, mas que ninguém nunca tinha visto. A pergunta central é essa aqui, ó. O que acontece quando a matéria é comprimida com uma força tão, mas tão absurda que as regras normais da física começam a não valer mais? O que surge quando a gente leva a matéria ao seu ponto de ruptura final? A resposta é matéria quark. Nesse estado, os tijolinhos fundamentais de tudo que existe, os quarks e os gluons, finalmente se libertam das correntes que os prendem dentro dos prótons e nêutrons. É como se a gente dissolvesse os próprios átomos para criar uma sopa primordial de partículas. Só que isso nos leva a um desafio gigantesco. Por que é tão difícil achar essa matéria? A resposta está no que a gente pode chamar de a prisão mais forte do universo, que é guardada pela força mais poderosa da natureza. Para criar matéria quark, primeiro é preciso vencer a força forte. É ela que literalmente cola os núcleos dos átomos. Não existe nada mais poderoso que isso no universo. É a verdadeira supercola cósmica. Então, o que temos é um verdadeiro cabo de guerra cósmico. De um lado, o confinamento dos quarks, onde essa força intransponível mantém tudo trancado. Do outro, a chave para a liberdade. Condições que exigem temperaturas e densidades, bilhões de vezes maiores do que qualquer coisa que poderíamos sonhar em criar aqui na Terra. Bom, se não dá para criar essas condições por aqui, onde é que a gente encontra isso? Vamos procurar nos caldeirões cósmicos, os únicos lugares no universo violentos e extremos o suficiente para essa tarefa. E o principal suspeito da nossa investigação sempre foi a estrela de nêutrons. Por décadas, os físicos olharam para esses objetos incríveis como laboratório natural perfeito para encontrar a tal da matéria quark. E por que elas são tão extremas? Pensa só, uma estrela de nêutrons comum tem só uns 10 quilômetros de diâmetro, o tamanho de uma cidade, mas tem mais massa do que o nosso Sol inteiro. A densidade é uma coisa simplesmente alucinante. E o nível de perfeição desses objetos é de cair o queixo. A gravidade é tão, mas tão intensa que ela alisa absolutamente tudo. As estrelas de nêutrons são esferas quase perfeitas, onde qualquer montanha na superfície mede menos de uma fração de milímetro. É incrível. Mas teoria é uma coisa, prova é outra. E a pista crucial não veio de um telescópio, mas de um eco no próprio tecido do espaço-tempo. Chegou a hora de investigar o eco de uma colisão. O caminho até a descoberta foi uma verdadeira jornada. Primeiro, veio a teoria. Aí, em 2017, um evento histórico.
As ondulações no espaço-tempo de uma fusão de estrelas de nêutrons foram detectadas pela primeira vez, dando para a gente dados reais desse tipo de evento. E, finalmente, em 2022, um novo estudo analisou esses dados e trouxe a primeira confirmação. Mas, calma aí. Como é que os cientistas chegaram a essa conclusão só com base em ondulações no espaço? A resposta está num método brilhante e super complexo. Vamos entender o veredito holográfico e ver como a física teórica resolveu esse caso. O método de análise foi simplesmente genial. Primeiro, eles pegaram os dados da colisão. Depois, usaram um modelo chamado holográfico para descrever a transição da matéria. A parte mais maluca veio a seguir. Eles usaram um princípio da teoria das cordas que, de um jeito quase mágico, relaciona o comportamento da matéria a buracos negros de 5 dimensões. E o veredito desse modelo todo combinado foi claro. Sim, as condições para a matéria quark foram atendidas. Como a própria equipe de pesquisa explicou, e eu cito: nosso método usa uma relação matemática encontrada na teoria das cordas para descrever a transição para a matéria quark. É a física teórica no seu auge, conectando ideias de áreas completamente diferentes para resolver um enigma cósmico. Então, o veredito final é esse. A colisão de duas estrelas de nêutrons cria a pressão e o calor absurdos que são necessários para os quarks finalmente vencerem a força forte e escaparem do seu confinamento. O mistério, ao que tudo indica, está resolvido. Certo, e o que vem a seguir? Bom, a ciência nunca para, né? Os próximos passos são refinar esses modelos, analisar futuras ondas gravitacionais e, claro, procurar essa matéria em outros eventos, tipo colisões entre estrelas de nêutrons e buracos negros. A porta para um campo de estudo inteiramente novo acaba de ser escancarada. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta que é fascinante. Se as ondas gravitacionais nos ajudaram a encontrar a matéria quark, que outros segredos cósmicos estão por aí, só esperando para serem revelados por elas? Essa nova janela para o universo está só começando a nos mostrar do que ele é feito nos seus extremos mais violentos e misteriosos. E se um planeta pudesse, de alguma forma, fazer sua própria estrela, rejuvenescer? Parece coisa de ficção científica, né? Mas hoje a gente vai mergulhar nessa dança cósmica incrível e ver como isso pode ser bem real. Pois é, essa é a pergunta que move toda a nossa análise de hoje. Imagina só, a gente olha para o céu e descobre que algumas estrelas simplesmente não agem como deveriam para a idade que têm. Como é que isso é possível? Ok, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Para a gente entender o mistério, primeiro a gente precisa ter bem claro como as estrelas envelhecem normalmente. Olha, é um processo bem conhecido. Uma estrela jovem, ela gira rápido, é superativa, cheia de erupções e energia. Aí, com o passar de bilhões de anos, ela vai se acalmando. A rotação fica mais lenta, a atividade diminui. É o curso natural das coisas. E é aqui que a história fica estranha. Os cientistas começaram a notar estrelas que já deveriam ser idosas, sabe? Calminhas. Mas, na verdade, elas estavam se comportando como se fossem adolescentes cheias de energia. Tinha alguma coisa ali interferindo no envelhecimento delas. Então, o que poderia estar causando esse efeito de fonte da juventude estelar? As investigações começaram a apontar para um suspeito principal, um tipo bem específico de planeta gigante. Pensa num planeta do tamanho de Júpiter, às vezes até maior. Só que ele gira tão colado na sua estrela que um ano por lá dura só alguns dias. Essa proximidade toda, essa é a chave do mistério. Certo, mas como isso funciona na prática? É o seguinte, o planeta está ali, bem pertinho da estrela. A gravidade imensa dele puxa e estica a estrela, criando marés gigantescas. Essas marés acabam acelerando a rotação da estrela. E uma estrela que gira mais rápido fica mais ativa, ela emite mais raio-x, e no fim das contas, uma estrela velha acaba agindo como se fosse bem mais nova. Essa teoria toda é fascinante, mas em ciência, só uma ideia legal não basta. Era preciso provar, sem sombra de dúvida, que era o planeta, e não outra coisa que causava esse efeito todo. E aí vem o grande desafio. Se já é super difícil saber a idade exata de uma estrela, como a gente pode afirmar que ela está agindo como jovem e não que ela realmente é jovem? Esse era um problemão que tirava o sono dos astrônomos. Essa citação da astrônoma Nicoletta Illich é brilhante, porque ela dá a pista da solução. Assim como num teste de remédio, era preciso ter um grupo de controle. Comparar quem recebe o tratamento, ou seja, ter um Júpiter quente por perto, com quem não recebe. E a solução encontrada foi simplesmente genial.
Os cientistas foram atrás de sistemas onde duas estrelas nasceram juntas, da mesma nuvem de gás. É um laboratório natural perfeito. As duas têm exatamente a mesma idade. Se uma delas tiver um Júpiter quente e a outra não, qualquer diferença de comportamento só pode ser por causa do planeta. Então, a lógica é essa. A gente tem duas estrelas com a mesmíssima idade. Uma delas serve como nosso ponto de referência, o nosso controle. A outra está lá sob a influência direta do Júpiter quente. A aposta era que a estrela com planeta seria bem mais ativa e giraria mais rápido. Agora, era só observar e ver o que acontecia. Com o método definido, os cientistas apontaram um dos observatórios mais poderosos que existem para esses sistemas e foram em busca da resposta final. Usando o Observatório de Raios-X Chandra, da NASA, a equipe não olhou para um ou dois casos, não. Eles estudaram quase 36 sistemas binários. Isso deu uma força estatística gigantesca para o estudo, garantindo que o resultado não seria só uma coincidência. E aqui está a prova definitiva. Os dados mostraram de forma muito clara que as estrelas com Júpiteres quentes brilhavam muito mais em raios-x. Elas estavam visivelmente, mensuravelmente mais ativas que suas irmãs gêmeas sem planetas. A conclusão, então, foi inequívoca. Não tinha mais dúvida. A evidência estatística confirmou a teoria. Os planetas estavam, de fato, fazendo suas estrelas parecerem mais jovens. Então tá, a teoria foi comprovada. Mas vamos pensar um pouco sobre o que essa descoberta fascinante realmente significa. Essa analogia da pesquisadora Katia Poppenhager é perfeita, resume tudo. A vizinhança de uma estrela, nesse caso, ter um planeta gigante colado nela, tem um impacto direto e mensurável no seu comportamento, na sua saúde estelar. E isso nos leva de volta à nossa ideia lá do começo. A metáfora de um filho que rejuvenesce a mãe acabou se provando surpreendentemente real, no sentido cósmico. Essa interação constante entre planetas e estrelas muda fundamentalmente o jeito que a gente entendia o ciclo de vida estelar. E essa descoberta não é um ponto final, na verdade é um ponto de partida. Ela mostra que a relação entre um planeta e sua estrela é muito mais complexa, muito mais dinâmica do que a gente imaginava. E nos deixa pensando que outras interações incríveis ainda estão por aí, esperando para serem descobertas nesse cosmos imenso. Astrônomos acabaram de fazer uma descoberta incrível, o buraco negro mais próximo da Terra. Só que tem um problema, um problemão, na verdade. Segundo tudo que a gente sabe sobre o universo, ele simplesmente não deveria existir. Vamos entender juntos por que essa descoberta está virando astronomia de cabeça para baixo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do mistério, vamos começar com este número: 100 milhões. Essa é a estimativa de quantos buracos negros de massa estelar, como esse que foi descoberto, existem só aqui na nossa galáxia, a Via Láctea. São verdadeiros gigantes invisíveis, com até 100 vezes a massa do nosso Sol. Bom, se existem tantos deles por aí, a pergunta é meio óbvia, né? Onde é que eles estão? Porque com tantos gigantes cósmicos à espreita, a gente só conseguiu confirmar a existência de tão poucos. A verdade é que a grande maioria desses buracos negros é, para todos os efeitos, invisível. Então, encontrar um deles não é como procurar uma estrela no céu. É mais como tentar caçar um fantasma na nossa vizinhança cósmica. E a razão para essa invisibilidade toda está aqui, o que chamamos de buraco negro adormecido. Pode esquecer aquela imagem de filme de monstros cósmicos devorando tudo. A maioria deles está em silêncio, sem se alimentar de nada e, por isso, ficam completamente no escuro. E essa diferença é crucial. De um lado, temos os ativos. Esses são os que a gente consegue ver porque eles estão literalmente arrancando matéria de uma estrela vizinha, o que cria um verdadeiro show de luzes de raio-x. Mas e do outro lado? Silêncio total. Escuridão. Essa é a realidade da grande, imensa maioria, a população escondida de buracos negros. Então, como é que uma equipe de astrônomos conseguiu fazer o impossível e caçar uma dessas sombras? É exatamente aqui que a história do Gaia BH1 começa, com uma técnica de detecção que foi, simplesmente genial. E o primeiro choque já veio com a localização dele. O Gaia BH1 está apenas a 1.600 anos-luz de distância. Em termos de universo, isso não é do outro lado do mundo, não. Isso é praticamente na nossa rua. E só para colocar isso em perspectiva, o recordista anterior estava 3 vezes mais longe. Ou seja, essa descoberta não foi um passinho, foi um salto gigantesco.
Agora a gente tem um laboratório cósmico praticamente no nosso quintal. O que nos leva de volta àquela pergunta principal. Se ele está adormecido, se ele é escuro, como foi que o encontraram? A genialidade da descoberta não foi olhar para o buraco negro em si, mas sim para o efeito que ele causa em algo que a gente consegue ver. A equipe focou numa estrela bem parecida com o nosso Sol e notou algo muito estranho. Ela estava oscilando, dando uma balançadinha. Esse pequeno chacoalhar no espaço era a grande pista. A única coisa que poderia causar isso era a atração gravitacional de um parceiro invisível e com muita, muita massa. Os cálculos, então, não deixaram dúvida nenhuma. Era um objeto com 10 vezes a massa do Sol que não emitia luz. Bingo! Um buraco negro. O líder da pesquisa, Karim El-Bedri, resumiu a estranheza do sistema com uma analogia perfeita. É uma configuração que desafia totalmente a nossa intuição. Uma estrela como a nossa, orbitando um buraco negro, na mesma distância que a Terra orbita o Sol. É bem bizarro. Mas, assim que a euforia da descoberta passou, os cientistas se depararam com um problema ainda maior. Um paradoxo que abala as bases de como a gente entende a evolução das estrelas. A questão aqui não é a existência do buraco negro em si. A gente sabe que eles existem. O verdadeiro mistério é como o sistema inteiro, o buraco negro e a sua estrela companheira, conseguiu sobreviver ao nascimento tão violento de um deles. Vamos analisar essa cena do crime cósmico. Passo 1. Para criar um buraco negro de 10 massas solares, é preciso uma estrela original gigantesca. Passo 2. Antes de morrer, essa estrela teria inflado e virado uma supergigante, o que teria engolido por completo a sua pequena companheira. Fim de história, certo? Só que não. Passo 3 e 4. De algum jeito, a estrela sobreviveu. E, para piorar, ela está numa órbita bem aberta, bem distante. Nossos modelos dizem que mesmo que ela sobrevivesse, deveria ter sido puxada para muito mais perto. Simplesmente não faz o menor sentido. Essa órbita ampla é a prova do crime. É a evidência que contradiz tudo que a gente achava que sabia. A simples existência do Gaia BH1 nos mostra que existem lacunas enormes no nosso conhecimento sobre como as estrelas vivem e morrem juntas em sistemas binários. Mas na ciência, um quebra-cabeça como esse não é o fim da linha. Pelo contrário, é um novo começo. Então, o que essa descoberta impossível realmente significa para o futuro da astronomia? O impacto é triplo. Primeiro, força os cientistas a voltarem para a prancheta e redesenharem seus modelos de evolução estelar. Segundo, é a prova de que existe uma população enorme de buracos negros adormecidos por aí, só esperando para ser encontrada com métodos como este. E terceiro, serve como um poderoso catalisador para novas teorias e novas buscas. E é por isso que o Gaia BH1 é tão importante. Já existiram outras alegações no passado, mas quase todas acabaram sendo desmentidas. Esta é a primeira vez que a detecção de um sistema como este é considerada inequívoca, sem margem para dúvidas. É um marco, um ponto de referência definitivo nessa caça aos buracos negros. No final das contas, a descoberta do Gaia BH1 resolveu um mistério, mas só para criar outro ainda mais profundo. E nos deixa com uma pergunta fascinante. Se o primeiro vizinho cósmico que a gente encontra já quebra todas as regras, o que mais será que está escondido na escuridão, só esperando para mudar tudo o que a gente pensa que sabe sobre o universo? Já parou para pensar se seria possível criar um universo inteirinho dentro de um único átomo? Parece coisa de filme, né? Mas olha, é exatamente a ciência que a gente vai desvendar hoje. Vamos ver como a matéria pode literalmente nascer do espaço vazio. Bom, para começar, vamos pensar num problema, um problemão, na verdade. A grande questão da cosmologia que tira o sono de muita gente há séculos é essa. Como é que se estuda uma coisa quando se está dentro dela? É tipo tentar desenhar a planta de um prédio gigantesco estando trancado num quartinho sem janela. É um desafio, assim, monumental. Pois é, esse é o tal do dilema cósmico. Para a gente entender o universo de verdade, o ideal seria poder dar um passinho para trás e olhar tudo de fora. Só que, claro, isso é impossível. E foi aí que uma equipe de cientistas teve uma ideia radical e até meio poética para contornar isso. A sacada da equipe da Célia Wehrmann, lá na Universidade de Heidelberg, foi simplesmente genial. A lógica foi, se a gente não pode sair do nosso universo para olhar para ele, por que não criar um outro universo? Um universo em miniatura que a gente pudesse, metaforicamente falando, segurar na mão e estudar por todos os ângulos. E isso leva a gente para a próxima etapa. Tá, mas como se constrói um universo de bolso? Obviamente não é com tijolo e cimento, né? É com uma coisa muito, mas muito menor e em condições para lá de extremas.
O ponto de partida, a matéria-prima de tudo, é uma nuvem com cerca de 20 mil átomos de potássio. É a partir daí que a mágica toda começa a acontecer. E quando eu falo em condições extremas, eu estou falando de FRIO, mas um frio de verdade. A gente está falando de 60 nanokelvin. Para se ter uma ideia, isso é só 60 bilionésimos de 1 grau acima do zero absoluto, que é a temperatura mais fria que existe no universo. E nesse frio todo, uma coisa extraordinária acontece. Aqueles 20 mil átomos simplesmente perdem a individualidade deles. Eles passam a se comportar como uma única coisa, uma entidade só, um superátomo que os físicos chamam de condensado de Bose-Einstein. E o mais incrível de tudo, esse universo em um átomo pode ser totalmente controlado com lasers. É como se os cientistas pudessem brincar de Deus e ajustar as leis da física dentro desse microcosmo. Ok, então o nosso universo de laboratório está pronto. Agora vem a parte mais legal, o momento da criação. O que será que acontece quando se aperta o play da expansão cósmica nesse modelo? Mas antes, um ponto super importante. Quando a gente fala de vazio na física, não é um nada absoluto, sabe? O vácuo quântico, na verdade, é como um mar de energia borbulhando, uma sopa de campos de onde partículas podem piscar, aparecer e desaparecer o tempo todo. Ele não é vazio, ele é cheio de potencial. E o processo que eles fizeram foi de uma simplicidade genial. Primeiro, eles usaram um laser para escrever as regras do jogo, as propriedades daquele universo. Depois, com outro laser, deram um empurrãozinho inicial, simulando a expansão cósmica. E aí, foi só sentar e observar o que acontecia. E o que eles viram, gente, foi espetacular. O superátomo começou a vibrar, começaram a surgir umas pequenas ondulações, que era exatamente o padrão esperado se partículas estivessem de fato nascendo do vácuo quântico. Eles estavam assistindo ao vivo a criação de matéria, gerada só pela expansão do universo deles. Tá, tudo isso é fascinante, incrível, mas e daí? Na prática, qual é o significado disso tudo? Por que criar matéria num laboratório é algo tão revolucionário para a gente entender o nosso próprio universo? Bom, a importância é gigantesca por vários motivos. Primeiro, isso confirma na prática uma ideia teórica, a de que a simples expansão do universo pode sim criar matéria do nada. Segundo, isso dá pra gente uma janelinha, uma espiada nos primeiríssimos momentos depois do Big Bang. E tem mais. Cria uma ferramenta totalmente nova para tentar unir a relatividade de Einstein e a física quântica, que é o grande sonho da física hoje. E pode até mesmo dar umas pistas sobre como a própria gravidade surgiu. Como a própria equipe de pesquisa falou, esse trabalho estabelece um simulador de campo quântico de uma nova classe. Ou seja, não é só um experimento que deu certo. É a inauguração de um jeito completamente novo de investigar os maiores mistérios da física. E isso tudo deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Se já é possível simular a criação da matéria numa escala tão pequena, o que vem por aí? Que outros segredos do nosso cosmos estão só esperando para serem descobertos dentro de um laboratório? Parece que a nossa jornada para entender o universo acabou de ganhar um mapa totalmente novo e muito poderoso. Para a gente conseguir enxergar as primeiras estrelas do universo, sabe? Não adianta só construir telescópios maiores. A gente precisa de uma tecnologia muito mais inteligente. Hoje, vamos mergulhar numa técnica revolucionária que está literalmente esculpindo o futuro da astronomia usando feixes de luz. Uma técnica que permite criar espelhos perfeitos, forjados a laser. Então, como é que se constrói um novo olho para o universo? Um que seja capaz de ver, sei lá, os primeiros buracos negros. Bom, a resposta está na peça mais importante de qualquer telescópio, o seu espelho. E é justamente aí que o verdadeiro desafio começa. Vamos entrar agora no coração do problema. O desafio dos espelhos é, hoje, um dos maiores que a engenharia astronômica enfrenta. E não se trata só de polir um pedaço de vidro. A gente está falando de alcançar uma precisão que é quase impossível. A escala do que é necessário é simplesmente impressionante. Não estamos falando de um único espelho gigante. Pensa em milhares de segmentos, fininhos como uma folha de papel, e todos eles precisam trabalhar numa harmonia perfeita. O problema é que ao tentar fabricar algo tão delicado e preciso, a própria física parece jogar contra. E olha, o pesquisador Heng Zhou resumiu isso perfeitamente. O simples ato de fabricar esses espelhos já os deforma. E para piorar, os revestimentos especiais que são essenciais para refletir os raios-x distorcem ainda mais a forma deles. É um verdadeiro paradoxo de fabricação, um beco sem saída. Mas e se a solução para controlar a luz viesse da própria luz?
É exatamente essa a proposta de uma nova técnica laser. Usa feixes de luz para esculpir os espelhos com uma precisão nunca antes vista. Bora entender como é que isso funciona? A grande sacada aqui é genial. Em vez de ficar lutando contra as deformações, os pesquisadores pensaram, e se a gente usá-las a nosso favor? Foi aí que essa equipe desenvolveu um método que usa um laser para, digamos, esculpir o espelho de volta à sua forma perfeita, corrigindo as imperfeições com uma precisão atômica. Ok, vamos lá. Como exatamente se usa um laser para dobrar um espelho? Parece coisa de ficção científica, né? A resposta está em manipular algo que a gente nem vê, a tensão na superfície do material. O processo é brilhante e funciona em 3 passos. Primeiro, um filme especial é aplicado na parte de trás do espelho. Imagina que você está esticando a pele de um tambor. Isso cria uma tensão controlada. Segundo, um laser de altíssima precisão começa a desenhar nesse filme, removendo pedacinhos microscópicos. Cada ponto removido alivia um pouco a tensão e dobra o espelho de forma muito sutil. E por fim, um sistema mede a nova forma e manda o laser trabalhar de novo, repetindo o processo até que a curvatura fique matematicamente perfeita. A mágica por trás de tudo isso é o laser de femtosegundo. Os pulsos dele são tão absurdamente rápidos, na casa dos quatrilionésimos de segundo, que ele vaporiza o material na hora, sem gerar calor. Então, não pense nele como um maçarico, mas sim como um bisturi de luz ultra frio, capaz de fazer uma cirurgia em escala atômica sem deixar nenhuma cicatriz. E agora vem a parte mais legal, a versatilidade disso tudo. Mudando o padrão que o laser desenha, os cientistas conseguem criar diferentes tipos de curvatura. Se eles removem pontinhos, criam uma tensão uniforme, que resulta numa forma simples, tipo uma tigela. Mas se eles removem linhas, aí eles conseguem corrigir deformações muito mais complexas, aquelas que eles chamam de formato de batata frita. Essa flexibilidade é o que permite corrigir qualquer tipo de erro de fabricação. Mas olha, essa tecnologia incrível não é só um experimento de laboratório, não. Ela é a chave para a nossa visão do futuro. Então, por que toda essa preocupação em criar espelhos perfeitos? A resposta está em um dos projetos mais ambiciosos da história da astronomia. Essa técnica de forja laser não é só uma melhoriazinha. Ela é a tecnologia que pode finalmente tornar viável um dos observatórios espaciais mais audaciosos já propostos, o telescópio de raio-x LINX. Sem isso, o projeto seria praticamente impossível de construir. O LINX não foi projetado para ser só mais um telescópio. Ele foi pensado para ser um salto de gerações na astronomia de raio-x. Ele vai precisar de dezenas de milhares desses espelhos perfeitos para poder testemunhar o nascimento dos primeiros buracos negros e as explosões das primeiras estrelas, eventos que hoje são completamente invisíveis para nós. Sem um jeito de produzir esses espelhos com perfeição e em larga escala, o LINX ia continuar sendo só ficção científica. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso tudo, basta olhar para o custo estimado, 6 bilhões de dólares. O investimento dessa magnitude exige que cada pecinha, cada componente seja perfeito. É por isso que dominar a fabricação dos espelhos não é só um detalhe técnico, é a garantia de que essa janela para o universo primitivo vai de fato poder ser aberta. O que nos leva à pergunta final. Com espelhos forjados pela própria luz, estamos prestes a abrir uma nova janela para o cosmos. A questão não é mais se faremos novas descobertas, mas sim o que a gente vai encontrar ao olhar tão longe no tempo. Que segredos sobre a nossa própria origem o universo está prestes a nos revelar? Olá! Hoje a gente vai decifrar uma mensagem que viajou, olha, milhões de anos-luz pelo cosmos. E quem mandou? Uma partícula quase invisível. Uma mensagem que está ajudando a gente a espiar o coração violento e super misterioso de uma galáxia bem distante. Bom, nossa história começa com um verdadeiro quebra-cabeça cósmico. Lá no centro de uma galáxia espiral, a NGC 1068, tem alguma coisa extraordinária acontecendo. Só que por muito tempo isso tudo ficou completamente escondido da gente. Ok, vamos pensar nisso. A pergunta fundamental que os astrônomos tentam responder é exatamente essa. O que é que alimenta toda aquela atividade super intensa, sabe? Aquela energia que a gente vê saindo do centro de algumas galáxias. A resposta estava literalmente coberta por um velo de mistério. E aí que está o problema. Imagina só tentar enxergar através de uma cortina de fumaça muito densa. Para os telescópios normais, que detectam luz, raios X, raios gama, o centro dessas galáxias é simplesmente impenetrável. Essa barreira de poeira e gás super quente acaba absorvendo toda a radiação. A gente ficava no escuro. E bem no centro de tudo isso a gente tem o que chamamos de núcleo galáctico ativo.
Basicamente, é uma região dominada por um buraco negro supermassivo, e a atividade em volta dele é um dos maiores enigmas da astrofísica. Como é que a matéria se comporta num ambiente tão extremo? Era uma pergunta sem uma resposta direta até agora. Para resolver esse enigma, a gente precisava de um tipo diferente de mensageiro. Um que não se importa nem um pouco com barreiras. E aí entra em cena a nossa heroína, a partícula fantasma, mais conhecida como neutrino. As propriedades do neutrino são o que fazem dele o mensageiro cósmico perfeito. Ele praticamente não tem massa e não tem carga elétrica nenhuma. Sabe o que isso significa? Que ele ignora quase tudo, atravessando planetas, estrelas, nuvens de poeira, como se não houvesse nada ali. Ele viaja em linha reta desde onde nasceu, carregando a informação pura sobre a sua origem. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, a astronomia tradicional, que é limitada por aquilo que consegue ver. Do outro, a astronomia de neutrinos, que não vê, mas sente essas partículas fantasmas. Isso dá pra gente um acesso sem precedentes aos lugares mais escondidos do universo. É de verdade uma nova janela para o cosmos. Tá, mas como é que se captura uma partícula que atravessa, tudo? A resposta para isso não está no espaço. Está enterrada bem fundo, debaixo do gelo da Antártida. Apresento a vocês o IceCube. E ele não é um telescópio como a gente imagina, não. É um detector gigantesco com um volume de 1 km³ que usa o gelo puro e profundo da Antártida como meio de detecção. É uma das maiores e mais remotas ferramentas científicas que a humanidade já construiu. É impressionante. E o jeito que ele funciona é fascinante. Olha só, apesar de ser muito raro, de vez em quando o neutrino acaba batendo numa molécula de água no gelo. Essa colisão cria uma cascata de outras partículas que, por sua vez, produzem um brilho rápido de luz azul. E os milhares de sensores do IceCube estão lá posicionados para capturar exatamente esse flash de luz, que funciona como uma impressão digital, revelando a direção e a energia do neutrino original. Com essa armadilha gigante montada, os cientistas começaram a escutar. O que eles estavam procurando era um padrão, uma concentração de neutrinos vindo de um único ponto no céu, no meio de um ruído de fundo que não para nunca. E essa busca, minha gente, exigiu uma paciência, monumental. Por mais de uma década, o IceCube ficou lá coletando dados. Foi preciso criar novos métodos estatísticos só para conseguir filtrar um sinal que era extremamente fraco no meio de todo o ruído, que vem principalmente de partículas da nossa própria atmosfera. E então, a espera valeu a pena. A análise mostrou um excesso bem claro de neutrinos de alta energia vindo de uma direção específica no céu. A fonte era inconfundível. O coração da galáxia NGC 1068, aquela mesma que estava escondida atrás da cortina de poeira. A mensagem tinha chegado. E essa frase aqui do pesquisador Theo Glauc resume o tamanho do momento. Não era só um talvez, sabe? A avaliação estatística era tão forte que a equipe tinha uma certeza quase absoluta. Eles tinham encontrado uma fonte de neutrinos de fora da nossa galáxia. Achar a fonte já é incrível, mas entender o que isso significa é o que realmente abre a nossa mente. O que é que essa mensagem da NGC 1068 está contando pra gente, afinal? Pois é, essa é a próxima pergunta óbvia, né? Beleza, a gente sabe de onde eles vêm, mas como eles são produzidos? O que está acontecendo lá no núcleo daquela galáxia para criar partículas com energias tão extremas? E a resposta vem da astrônoma Elisa Rescone. O núcleo da galáxia ativa funciona como se fosse um acelerador de partículas da própria natureza, só que muito mais poderoso do que qualquer um que a gente consiga construir aqui na Terra. A matéria, quando é puxada para perto do buraco negro, é acelerada a energias inacreditáveis. E aqui está o grande pulo do gato. A ideia de que esses núcleos de galáxias poderiam ser aceleradores cósmicos era uma teoria, mas os neutrinos são a prova irrefutável. A gente sabe que prótons com muita energia geram neutrinos quando colidem, então detectar esses neutrinos confirma que esse processo está de fato acontecendo lá. Mas essa descoberta é muito mais do que só a solução de um mistério. Ela representa de verdade o começo de um capítulo inteiramente novo na nossa exploração do cosmos. Porque o que realmente importa aqui é que a astronomia de neutrinos de alta energia deixou de ser só teoria para virar realidade. A gente ganhou um novo sentido para perceber o universo. Agora,
os motores centrais das galáxias, explosões de supernovas e outros eventos cósmicos superviolentos podem ser estudados de um jeito que antes era impossível. É como se a gente agora pudesse ouvir os segredos que antes estavam escondidos no silêncio. E com isso, a gente fica com essa pergunta no ar. A NG 168 foi a primeira fonte que a gente identificou com tanta certeza. Mas quantas outras existem por aí? Que outros processos ainda mais exóticos os neutrinos vão nos ajudar a descobrir? A janela se abriu e a gente está só começando a olhar através dela. Hoje a gente vai analisar uma descoberta que, olha, é surpreendente. É sobre a antimatéria, uma das coisas mais misteriosas de todo o universo, e o que os cientistas descobriram pode mudar completamente o jeito que a gente procura pelos maiores segredos do cosmos. Ok, vamos começar pelo básico. A regra número 1 da antimatéria é bem simples e, na verdade, bem brutal. Quando ela encontra matéria comum, tipo tudo que a gente vê ao nosso redor, as duas simplesmente desaparecem. Some tudo num flash de energia. Esse processo tem nome, claro, aniquilação. E, por causa dessa regra, a ideia geral sempre foi que, poxa, qualquer partícula de antimatéria teria uma vida útil curtíssima. No universo como o nosso, que é lotado de matéria, ela seria destruída quase que no mesmo instante em que aparecesse. Fim de papo. Ou, pelo menos, era o que se pensava. É aqui que a história começa a ficar boa de verdade. E se essa ideia, essa suposição fundamental, estiver errada? E se a antimatéria, de algum jeito, conseguisse escapar da aniquilação e viajar por distâncias cósmicas enormes? Pois é, uma equipe lá do experimento Alice, um daqueles detectores gigantes do LHC, encontrou evidências que batem de frente com essa crença. O que eles descobriram sugere que a antimatéria é muito, mas muito mais resistente do que qualquer um imaginava. Isso nos leva direto ao coração dessa descoberta incrível, a jornada que parecia impossível da antimatéria através da nossa própria galáxia. Então, o ponto central é este, olha só. A análise mostrou que a versão de antimatéria de um núcleo atômico leve pode sim viajar por distâncias enormes na Via Láctea sem ser destruída. Ela consegue cruzar o espaço entre as estrelas e sobreviver. Os físicos têm até um termo para isso: transparência galáctica. Basicamente, é uma forma de medir a chance que uma antipartícula tem de sobreviver à viagem pela galáxia. Se a transparência é alta, quer dizer que a galáxia é, de certa forma, transparente para a antimatéria, deixando ela passar. Agora, a pergunta de 1 milhão. Como é que se mede uma coisa dessas? Não dá para simplesmente lançar antimatéria no espaço e ficar olhando, né? A solução que os pesquisadores encontraram foi francamente genial. Eles combinaram o experimento aqui na Terra com uma simulação do cosmos. O processo foi brilhante, saca só. Primeiro, eles criaram núcleos de antihélio 3 lá no LHC. Depois, mediram com uma precisão incrível a frequência com que esses núcleos se aniquilavam quando batiam no material do próprio detector. Com esse dado super importante em mãos, eles jogaram tudo num programa de simulação que mostra como as partículas viajam pela galáxia. E o resultado? O cálculo da probabilidade de sobrevivência em escala galáctica. Incrível. Tá, mas por que todo esse trabalho? É porque essa descoberta não é só sobre antimatéria. Ela acaba virando uma ferramenta nova e vital na busca por um dos maiores mistérios da ciência, a matéria escura. Ok, a questão é a seguinte: se a gente detectar antimatéria vindo do espaço, de onde ela veio? Existem duas teorias principais. A primeira, que é a mais comum, diz que ela é criada quando raios cósmicos normais colidem por aí. A segunda, que é bem mais empolgante, é que ela poderia ser o rastro da aniquilação de partículas de matéria escura. E para conseguir diferenciar essas duas fontes, a gente precisa saber o seguinte: de toda a antimatéria que é produzida lá longe, quanta dela realmente sobrevive à viagem até chegar perto da gente? Saber essa taxa de sobrevivência, a tal da transparência, era a peça que faltava nesse quebra-cabeça. E o resultado do estudo do Alice para o modelo de matéria escura é impressionante. Eles calcularam que a transparência para a antimatéria vinda de fontes de matéria escura é de mais ou menos 50%. Metade dela conseguiria chegar até aqui. O mais interessante é quando a gente compara. O modelo padrão dos raios cósmicos prevê uma faixa bem ampla de sobrevivência, algo entre 25% e 90%. Mas o modelo da matéria escura é muito mais específico, cerca de 50%. Isso dá aos cientistas um alvo muito mais claro para mirar. E isso mostra de forma brilhante a importância dessa descoberta. Como disse o próprio coordenador do Alice, Andrea Dainese, essa é a primeira vez que se demonstra, com base em medição direta, que esses mensageiros de antimatéria
podem de fato completar essa jornada épica, desde o centro da galáxia até a nossa vizinhança aqui no cosmos. Só que essa confirmação acaba criando um paradoxo novo e muito profundo. Um verdadeiro mistério, que a gente poderia chamar de o grande silêncio. A conclusão lógica de tudo isso é bem direta. Se a antimatéria sobrevive tão bem assim, deveria existir um fluxo de antinúcleos que a gente consiga detectar chegando perto da Terra. Nós deveríamos estar vendo essas partículas. E nós temos a ferramenta perfeita para essa caçada, o espectrômetro magnético alfa, o AMS, que fica lá na Estação Espacial Internacional. A missão dele é exatamente essa, caçar a antimatéria cósmica. E ele está fazendo isso sem parar há mais de uma década. E aqui fica a grande pergunta que deixa todo mundo pensando. Se os cálculos do Alice estão certos e metade da antimatéria consegue chegar até nós, por que o AMS, que é o nosso caçador de antimatéria mais poderoso, continua em silêncio? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para a gente entender a matéria escura ou pode revelar um mistério ainda mais profundo sobre a verdadeira natureza do nosso universo. E se a história de como o nosso sistema solar se formou estivesse, na verdade, errada? Hoje, vamos entender como uma única bola de fogo, um visitante inesperado que veio lá do fim do espaço, está obrigando os cientistas a rever tudo o que achavam que sabiam. Vamos lá. Parece uma pergunta de filme, né? Mas é exatamente isso que os astrônomos estão se perguntando agora. E tudo começou com um brilho misterioso que cortou o nosso céu. Imagina a cena. Estamos em Alberta, no Canadá, em 2021. O céu noturno, de repente, é rasgado por uma bola de fogo espetacular. Mas olha, aquilo não foi só um show de luzes, não. Foi a primeira pista de um mistério que ia balançar as estruturas da astronomia. Câmeras automáticas registraram a descida do objeto e, logo de cara, perceberam que a trajetória dele era diferente. Não parecia com a de meteoros comuns. A análise mostrou uma origem chocante. Não veio do cinturão de asteroides, que é relativamente perto, mas sim das fronteiras mais distantes e geladas do nosso sistema solar. Ok, para a gente entender por que essa trajetória é uma coisa tão maluca, precisamos primeiro conhecer as regras do jogo. Ou seja, o que a ciência acreditava ser verdade sobre as partes mais remotas do nosso quintal cósmico. Então vamos conhecer a nuvem de Oort. Pense nela como uma casca de ovo gigante, uma esfera enorme feita de objetos congelados que envolve todo o sistema solar, bem lá longe. Durante décadas a regra era simples. Tudo que vinha de lá era feito de gelo. Ponto final. E é daí que vem aquela imagem clássica de um cometa, uma bola de gelo suja. Conforme ela se aproxima do Sol, o calor faz o gelo virar gás e formar aquela cauda brilhante. Por muito, muito tempo, essa foi a verdade absoluta da astronomia. Mas aí, essa ideia começou a apresentar umas rachaduras. A sonda espacial Rosetta nos deu a primeira olhada de perto em um cometa. E, para surpresa de todo mundo, o tal cometa 67P era incrivelmente seco. Essa foi a primeira grande pista de que, talvez a história não fosse bem essa. E isso nos traz de volta a nossa bola de fogo de 2021. Ela veio da nuvem de Oort, o reino do gelo. Só que, ao entrar na nossa atmosfera, ela não se comportou como gelo, de jeito nenhum. De um lado, a gente tinha a teoria, do outro, uma evidência que simplesmente não se encaixava. A equipe do observatório, claro, mergulhou nos dados, determinada a descobrir a identidade desse visitante. E o que eles acharam não foi só surpreendente, foi revolucionário. A pergunta central era essa: se não era uma bola de gelo, então do que era feito esse objeto? A resposta foi clara: rocha. Uma rocha densa, sólida, vinda do lugar mais frio e distante do sistema solar. Um lugar onde, segundo todas as teorias, rochas simplesmente não deveriam existir. A ciência por trás disso é fascinante. Ao analisar como o objeto se quebrou e quanta energia liberou ao entrar na atmosfera, os cientistas conseguiram calcular a densidade dele. E a conclusão foi uma só: era rocha, sem dúvida nenhuma. Uma única observação pode não parecer grande coisa, mas as implicações desse achado são enormes. A gente está falando aqui de reescrever os primeiros capítulos da história do nosso próprio sistema solar. Essa citação de um dos cientistas do projeto resume tudo. Quando se ouve a expressão virada de jogo completa, dá para entender que não se trata de um pequeno ajuste, mas sim de uma mudança fundamental na nossa compreensão. O modelo antigo dizia que a nuvem de Oort seria basicamente 100% gelo, simples assim.
Mas a nova realidade parece ser bem mais complexa. Não é uma fronteira limpa, mas uma mistura bagunçada de gelo e rocha. Então, o que isso significa na prática? Que o nascimento do nosso sistema solar não foi um processo organizado, com zonas de gelo e rocha bem definidas. Foi, na verdade, um evento bem caótico e violento, onde planetas gigantes em formação arremessaram pedaços de rocha para as regiões mais distantes, misturando tudo de um jeito que a gente nunca imaginou ser possível. Essa descoberta abre uma nova fronteira. Se existia uma rocha lá fora, quantas outras não existem? Que outras suposições fundamentais sobre a nossa própria origem estão só esperando para serem desafiadas por um novo ponto de luz no céu noturno? A busca por respostas, bom, ela está apenas começando. E se tudo o que a gente entende como as regras do universo fosse só metade da história? Pois é, existe uma proposta que basicamente vira a física de cabeça para baixo. E tudo isso começa com uma pergunta bem simples. Olha, isso pode até soar como coisa de ficção científica, né? Mas essa pergunta levou alguns físicos a uma conclusão assim impressionante, que talvez conecte os maiores mistérios da ciência. A resposta é, no mínimo, bem estranha. Vamos tentar imaginar. Para um observador que estivesse mais rápido que a luz, o universo não teria 3 dimensões de espaço e uma de tempo, que é o nosso. Seria o completo oposto. Apenas uma única direção para se mover, mas com 3 futuros. 3 linhas do tempo, sabe? Todas aconteceram ao mesmo tempo. Ok, para a gente conseguir entender essa inversão maluca, a gente precisa dar um passinho para trás e relembrar a base de tudo que é o universo segundo Albert Einstein. Foi aqui que as nossas regras do jogo foram definidas. A grande sacada do Einstein foi perceber que o espaço e o tempo não são coisas separadas. Não! Eles são uma coisa só, um tecido quadridimensional. Absolutamente tudo o que acontece, desde uma bola caindo até uma galáxia inteira girando, acontece dentro desse tecido. E essa ideia toda se sustenta em 2 pilares. Primeiro, as leis da física são as mesmas para todo mundo que está em movimento constante. E o segundo, que é o mais famoso, a velocidade da luz é o limite máximo, é uma constante universal. Pelo menos para a gente que está abaixo desse limite. E é exatamente aqui que a história fica de verdade interessante. Um pessoal, físicos das universidades de Varsóvia e de Oxford, decidiram pegar essa regra sagrada de Einstein e fazer uma pergunta bem audaciosa. A pergunta foi simples. E se? Mas as consequências são gigantescas. Pensa bem, se as leis da física são universais, por que elas só valeriam para quem está, digamos, na pista lenta do cosmos? O que aconteceria se a gente aplicasse as mesmas regras para um mundo superluminal? No nosso dia a dia, isso é fácil de sacar. A gente tem liberdade para se mover para frente, para trás, para os lados, para cima e para baixo. São 3 dimensões de espaço. Mas e o tempo? O tempo só anda para frente, numa única direção. Agora, nesse outro universo, a coisa toda se inverte. Uma partícula só conseguiria se mover em uma única linha reta no espaço. Só isso. Em compensação, ela envelheceria, ela se desenvolveria em 3 dimensões de tempo ao mesmo tempo. É quase como poder explorar vários futuros de uma vez só. E a parte mais incrível disso tudo é que essa ideia, que parece uma baita viagem, pode ser a chave para explicar o campo mais esquisito da física que a gente conhece, a mecânica quântica. A ponte entre esses 2 mundos é surpreendente. A conexão é a seguinte: vamos imaginar uma partícula nesse universo 1 mais 3, envelhecendo nesses 3 tempos. Da nossa perspectiva aqui no nosso universo 3 mais 1, a gente não conseguiria ver esses tempos separados. A gente veria o resultado disso tudo como uma única partícula, se movendo em todas as direções ao mesmo tempo. E o que é isso? É a definição de uma onda. De repente, uma partícula se comporta como uma onda, exatamente como a mecânica quântica vive dizendo. E aí, com isso, as bizarrices do mundo quântico começam a fazer todo sentido. A ideia de uma partícula estar em vários lugares ao mesmo tempo, ou de eventos acontecerem sem uma causa clara, tudo isso deixa de ser estranho e vira, na verdade, uma consequência natural de se observar um universo 1 mais 3 a partir do nosso. E essa é a grande proposta desses pesquisadores. A mecânica quântica, com todas as suas regras que parecem até meio arbitrárias, talvez não seja uma teoria fundamental. Ela pode ser simplesmente o que acontece quando as regras da relatividade de Einstein são aplicadas a um universo que é mais rápido que a luz. Bom, isso tudo é uma teoria fascinante, claro. Mas a pergunta de $1 milhão é: existe alguma evidência disso?
Será que a gente poderia encontrar aqui no nosso universo partículas que pertencem a esse outro mundo? A resposta pode estar numa partícula teórica que os físicos procuram há décadas: o táquion. Seria uma partícula que, por natureza, sempre se move mais rápido que a luz. Para ela, viajar devagar seria impossível. E isso não é só especulação, viu? A ideia de campos taquiônicos já aparece na física de ponta. Acredita-se que eles fazem parte do mecanismo de Higgs, aquele processo que dá massa a praticamente todas as partículas fundamentais que conhecemos. Ou seja, eles podem já estar aí, escondidos nas nossas melhores teorias. É por isso que o professor Andrei Dragan, um dos autores do estudo, afirma que a ideia não é tão maluca quanto parece à primeira vista. É uma extensão que, embora pareça radical, se encaixa de uma forma surpreendente com o que a gente já sabe sobre o universo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. E se todo esse estranho e maravilhoso mundo da física quântica for, na verdade, apenas uma sombra? A projeção aqui no nosso mundo de 3 dimensões espaciais de uma realidade muito maior, com 3 dimensões de tempo, que existe e evolui num ritmo que a gente nem consegue começar a imaginar. Imagina só, o que acontece no dia em que a gente finalmente confirma que não estamos sozinhos no universo? Essa é, uma das maiores perguntas da nossa existência, né? E a resposta pode chegar a qualquer momento. Só que essa descoberta traz uma outra questão, uma que é bem mais complicada. Porque, olha só, quando esse momento chegar, o problema não vai ser só de tecnologia ou de astronomia. O problema vai ser sobre a gente. Quem exatamente vai ter autoridade para falar em nome de mais de 7 bilhões de pessoas? Pensa nisso. Então, por décadas a gente tem o Projeto 7, né? A busca por inteligência extraterrestre. Eles ficam lá vasculhando os céus procurando um sinal. Só que tem um detalhe. Todo esse esforço foi focado em ouvir. E quase ninguém parou para pensar o que a gente faz se realmente encontrar alguma coisa. E aí que vem a parte, assim, meio chocante. Para um evento que poderia transformar a história da humanidade para sempre, a gente simplesmente não tem um plano. É isso mesmo. Nenhum protocolo, nenhuma estratégia global, nada. A gente está completamente despreparado. Olha, só para ter uma ideia do quão estranho isso é, a gente tem procedimentos, tem órgãos na ONU, tudo certinho para lidar com a ameaça de um asteroide caindo na Terra. Mas para um sinal vindo de outra civilização, zero. Absolutamente nada. A comparação chega a ser gritante, né? Mostra bem como a gente está despreparado. E olha, isso não é uma preocupação boba de filme. O professor John Elliott, que é uma das maiores autoridades no assunto, ele está batendo nessa tecla. É urgente. Porque, segundo ele, a detecção de um sinal não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E essa nossa falta de plano, bom, isso pode ser bem perigoso. Ah, mas alguém pode falar, ué, mas já não existem os protocolos por aí? E sim, é verdade. Em 1989, a galera do SET criou umas diretrizes. Só que elas são super antigas, focadas só na parte científica e hoje são vistas mais como aspirações vagas, sabe? Não é um plano de ação de verdade para a humanidade. Mas felizmente parece que as coisas estão começando a mudar. Para preencher esse vazio gigantesco, está surgindo um novo esforço internacional. E esse esforço tem nome, viu? É o Centro de Pós-Detecção 7. A ideia é bem simples, mas genial. Criar um lugar que seja um ponto de encontro não só para cientistas, mas para todo mundo. Especialistas em direito, política, sociologia, para finalmente criar uma resposta que seja responsável e coordenada. O ponto-chave aqui é tirar essa conversa do campo da ficção e trazer para a realidade. É sair da especulação e ir para a ação. Como o próprio professor Elliott diz, a hora de juntar todo o conhecimento que a gente já tem e criar um plano de verdade. Não é amanhã, nem depois, a hora é agora. E olha, a tarefa que esse centro tem pela frente é, para dizer o mínimo, gigantesca. Não é só pensar em como dizer oi de volta, não. A coisa é muito mais complexa. A missão deles é enorme, pensa só. Tem que fazer análise técnica para tentar decifrar o sinal, tem que criar leis espaciais para regular esse contato, e talvez a parte mais difícil de todas, tem que gerenciar o impacto gigantesco que uma descoberta dessas teria na nossa civilização. E essa parte de decifrar a mensagem, esquece o que a gente vê nos filmes. Não vai ter um tradutor universal que resolve tudo em 5 minutos. Na real, vai ser um processo bem demorado, super analítico, sabe? Para tentar identificar padrões, estruturas e só então, quem sabe, encontrar algum significado. Então, no fim das contas, tudo isso volta para aquela mensagem central, né?
A discussão sobre contato com extraterrestres precisa, para ontem, sair das páginas dos livros de ficção científica e ir parar nas salas de planejamento dos governos. A ficção científica foi incrível. Ela nos deu um monte de ideias para a gente poder imaginar como seria. Explorou nossas esperanças, nossos medos, todas as possibilidades de encontrar vida lá fora. Só que imaginação não é um plano, né? A vida real exige preparo, coordenação, pensar com muito cuidado. A gente precisa de um roteiro de verdade para um evento que pode ser muito real. E é exatamente isso que está em jogo agora. E aí a gente termina com essa pergunta, que agora deixou de ser só uma coisa filosófica para virar algo prático. Se o telefone cósmico tocasse amanhã e a humanidade inteira tivesse que deixar uma única mensagem na caixa postal, o que a gente diria?